No vídeo anterior, Kimiko perdeu seu irmão após ele lutar com a Tempest, e tanto a nossa integrante do grupo quanto o Capitão Pátria não estão gostando das atitudes da nova Super. Na próxima cena, vemos que Profundo, por conselho de Carol, está à procura de uma esposa para que assim a sua imagem com o público seja limpa e ele possa voltar para a Vault. Após entrevistar algumas mulheres, apesar do homem ter escolhido uma, Carol opta pela que passa uma imagem de uma pessoa mais pura. Dessa maneira, Cassandra é a escolhida. Enquanto isso, o francês está ficando cada vez mais sobre o efeito de paradas ilícitas, e Kimiko cresce o seu ódio pela Tempest ao assistir a Super na TV. Certo momento, o homem acha que consolar a mulher com um beijo era uma ótima ideia, no entanto, quando ele tenta fazer o ato, Kimiko o impede. Agora passamos para o queridinho da América, que está cada vez mais surtado com o lance da Tempest estar tentando virar a nova líder do set. Sendo assim, o Super criou um refúgio para si em um chalé. Lá ele se encontra com um duplicador, que é um homem que tem o poder de se transformar em qualquer pessoa. Já o vimos antes em ação e agora ele está com a forma de Madeline. Basicamente, o Capitão Pátria aproveita as habilidades do homem para fingir que a mulher ainda está viva e usa isso como uma forma de escapar do pesadelo que a sua vida está se tornando. Na próxima cena, Billy encontra Mallory, que passa para ele uma imagem de uma antiga Super chamada Liberdade. Ela era uma heroína nos anos 70 e havia muitos arquivos da mulher no computador de Susan, por isso o pedido para o homem investigar. Mallory cumpriu com essa parte do acordo, apesar de Billy não ter conseguido encontrar quem estourou a cabeça de Susan e entregou para ele o endereço onde Becca deve estar. Dessa maneira, Billy conta para o resto do grupo sobre o que irá fazer enquanto ele se mantém entretido com o resgate de sua esposa. Os outros vão investigar sobre essa tal de Liberdade. Na torre, as coisas não andam muito bem para a Luz Estrela, pois o Capitão Pátria volta a desconfiar que Anne esteja com o pessoal de Billy, que por isso tenha deixado Rio escapar. Entretanto, a mulher o convenceu antes de quase perder a sua vida, e agora ela realmente não está segura em lugar algum. Já Black Noir irá fazer um trabalho para o Sr. Edgar e começa a procurar por Billy. Dessa maneira, ele vai até a equipe que localiza as pessoas que eles precisam pegar no mundo e pede que seja feita uma busca por reconhecimento facial. Enquanto isso, Luz Estrela se encontra cuidadosamente com Rio, e por o homem ter que ir com Leitinho no endereço que Mallory havia passado, a conversa deles é breve. No entanto, Rio percebe que a Super está diferente quando ela começa a chorar e decide que deve convencer Leitinho a deixá-la ir junto. Na próxima cena, vemos Trem-Bala na torre e ele vai até Ashley quando se depara com o seu rival Onda de Choque saindo do lugar. A mulher tenta o acalmar, dizendo que não há nada rolando. Contudo, quando o Capitão Pátria chega na sala, o Super descobre que será demitido por causa de seu estado de saúde que não o permite ser rápido como antes. Agora, passando para o francês, percebemos que ele não está nada bem quando o homem procura Cherry para ficar cada vez mais doidão e desabafar. Depois de falar o que lhe incomoda, que é não conseguir se comunicar com Kimiko e a ajudar, Cherry explica que a mulher não é uma indefesa e sabe lidar sozinha com as coisas. Voltando à viagem do trio em busca da Super Liberdade, Leitinho começa a diminuir seu ranço por Luz Estrela quando os dois compartilham as histórias sobre os seus pais. Indo para Billy e seu plano de resgatar Becca, o homem consegue chamar a atenção dela e eles vão para um lugar que não tem câmeras para conversarem. Lá, o casal expressa a saudade que sentiram um do outro e combinam um jeito de resgatar ela e Ryan do lugar. Os dois até acabam fazendo aquilo e conversando sobre como o filho da mulher com o Capitão Pátria é. Becca não quer que ele seja a cópia do pai, por isso que lhe dá muito afeto e tenta ensinar as coisas certas e erradas da vida, como usar seus poderes para o bem e não como o queridinho da América. O que não é muito agradável aos ouvidos de Billy, que nutre um ódio por qualquer Super, independente se ele tenha saído de dentro da sua esposa. E o nosso trio viajante se hospeda em um hotel que tem apenas 2 quartos disponíveis, então Rio e Leitinho ficam em um enquanto Anne ocupa o outro. Apesar disso, no meio da noite, Rio e Luz Estrela não conseguiam dormir, então decidiram ir até a máquina de doces para conversarem um pouco e no fim acabaram fazendo aquilo. No dia seguinte, é a vez da Rainha Maeve cair em uma enrascada com o Capitão Pátria, que decide revelar em uma entrevista com a mulher que ela tem um relacionamento com Helena. Depois que as gravações são encerradas, Maeve entra em desespero pensando que o Super possa ter feito alguma coisa com Helena, dessa forma ela vai atrás dele. E apesar de não transparecer isso, o Capitão Pátria fala que está muito feliz pelas duas e deseja o melhor para o casal. Agora passamos para o nosso trio em busca da Super Liberdade. No endereço que estava designado para eles, o trio encontra uma mulher que não quer começar
comentar nada sobre a heroína. No entanto, após o Leitinho contar a história de seu pai em relação a Valt, ela decide compartilhar o que sabe sobre a Super. Primeiro falaremos sobre o pai de Leitinho, que era advogado e acreditava na lei. Após um conflito que aconteceu entre a família do homem e a Valt, a vida do pai de Leitinho nunca mais foi a mesma. Mas ele sempre manteve a sua fé na lei, acreditando que nem a Valt estaria acima deles. Contudo, Leitinho, que era um garoto acostumado a dormir com os sons das teclas de máquina de escrever de seu pai, acordou certo dia e encontrou sem vida sob ela, e foi aí que a luta dele contra a empresa se tornou a sua. Passando então para a história da senhora, voltamos para quando ela era uma garota. Em uma certa noite, a tal Liberdade parou o carro de seu irmão, o qual ela estava nos bancos traseiros, e o acusou de roubo. Sendo que o homem não apresentou sinais de coisa alguma, a Super nem deixou ele se defender e logo tirou a sua vida. Depois que já era seguro, a menina desceu do veículo e encontrou seu irmão com o rosto desconfigurado. A garotinha queria ir na polícia na época, mas seus pais acreditavam que seria inútil, então quando a Valt apareceu oferecendo um valor em troca do silêncio deles, os responsáveis pela menina aceitaram. Logo, a senhora implora para que o trio não espalhe a história, pois caso a Liberdade descubra que outros sabem, ela pode vir atrás dela. Entretanto, Hughie tenta acalmá-la, dizendo que faz anos que a Super não é localizada. Mas a senhora desmente isso quando mostra no jornal atualizado que a heroína está de volta, e agora com o nome de Tempesta. Falando na querida, Capitão Pátria cansou de ver ela querendo puxar o seu tapete, então foi até a mulher tirar satisfações, e em vez do que ele esperava, Tempesta lhe oferece ajuda para que o homem possa voltar a se conectar com seu público, o qual recusa por achar que não precisa disso. E as coisas também não andam boas para Billy, que ao encontrar com Becca, ela chega atrasada e sem um garoto para eles fugirem. A sua esposa fala que sabe que alguma hora Billy irá tentar se livrar de Ryan pelo fato do homem não gostar de crianças e ainda mais de uma que tem poderes. Sendo assim, ela diz que não pode deixar seu filho para trás. Becca também viveu os anos ao lado de seu marido, sabendo que a qualquer momento ele poderia explodir como um bêbado que briga em um bar, mas não com ela, e sim com qualquer outra à sua volta. Por isso que quando aconteceu o lance do Capitão Pátria a obrigar a fazer aquilo, e depois quando ela descobriu que estava grávida, foi direto na Valt e não em Billy, pois Becca sabia que ele procuraria vingança e isso não seria bom para ninguém. Logo mais, a mulher se despede de seu marido e vai embora. Enquanto isso, o Capitão Pátria voltou àquele lugar que é o seu refúgio, e lá ele não consegue mais relaxar com o duplicador, independente da pessoa que o homem se transforma. Sendo assim, quando ele tenta agradar o Super usando a sua forma, o queridinho da América acaba com a vida dele. E no dia seguinte, as coisas pioram para o Capitão Pátria, pois vazou um vídeo do homem em um país estrangeiro, onde ele acaba tirando a vida de um inocente e indo embora. Após popularizar na internet, a pontuação do Super caiu bastante, o que o deixou furioso. Na próxima cena, vemos Billy em um estabelecimento fazendo compras e no meio delas, Hughie o liga para contar sobre a Liberdade ser a Tempesta. Billy já aproveita para falar que irá sumir por um tempo e se despede de um jeito carinhoso comparado ao que ele é normalmente, o que deixa Hughie intrigado, então ele decide conversar sobre com Leitinho. Enquanto isso, Billy foi até sua tia para visitar ela e o seu cachorro chamado Terror. Judy diz para seu sobrinho que ele deveria conversar com seus pais, principalmente o homem, pois o câncer que ele possui está se espalhando cada vez mais. No entanto, Billy se nega. Agora passando para a nossa amada Kimiko, que eu já estava com saudades, Frances está a seguindo para saber o que ela está fazendo, e ele descobre que a mulher parece estar recebendo dinheiro para acabar com algumas pessoas. Voltando a Billy depois de passear com seu cachorro, quando o homem volta para a casa de sua tia, se depara com Hughie e Leitinho no lugar. Contudo, ele não quer lidar agora com isso e decide ir para o seu veículo para ir embora. Entretanto, já dentro do carro, ele percebe ao olhar o retrovisor que Black Noir está o seguindo. Dessa forma, Billy volta para a residência e conta para os outros. O homem já decide revelar que Becca não quis fugir consigo, e assim os seus dois amigos ficam sabendo a razão dele estar desse jeito. De qualquer forma, eles precisam achar uma forma de se proteger de Noir, então armam várias pequenas armadilhas pela casa que podem fazer com que ganhem tempo. Enquanto isso, Annie estava gravando algumas cenas de um novo filme do set com o restante da equipe, e no intervalo ela se depara com a sua mãe de altas conversas com Tempesta, o que a deixa um pouco incomodada, pois como já sabemos, a Super tem muitos segredos. Quando a Luz e Estrela se aproxima das duas, as coisas só pioram, já que a mulher ouve a sua mãe contando sobre a briga que elas tiveram sobre o composto V, e Tempesta ainda
ainda se mete no relacionamento delas. Maeve também está sofrendo ainda mais com a história sobre dela e Helena ser de conhecimento geral. Agora a Vault quer ganhar em cima delas e a Super precisa convencer a sua parceira a cooperar, pois a qualquer momento o Capitão Pátria pode surtar. Voltando para a minha favorita, Frances descobre que quem passa os endereços e valores para Kimiko é Cherry e briga com as duas por isso, mas decide que vai deixar Kimiko em paz, já que ela escolheu esse caminho. E Trembala já percebeu o preconceito que Tempesta carrega por pessoas que não sejam de sua etnia, pois a mulher faz questão de deixar bem escancarado para ele, e isso está começando a incomodá-lo. Ainda mais que agora sua vida está desmoronando com a notícia de que irá sair do set. Na próxima cena vemos a deputada Victoria que está tendo uma conversa em um local público com os seus seguidores sobre as coisas que a Vault vem fazendo de errado pelo mundo e mostra ser abertamente contra os Supers. O Capitão Pátria decide aparecer para acalmar as coisas, no entanto a sua presença deixou os seguidores da deputada cada vez mais furiosos e o Super viu que o melhor a se fazer seria vazar antes dele se estressar e acabar com todos. Nessa hora que o queridinho da América percebeu que precisava de ajuda para lidar com o público dessa maneira e ele foi até Tempesta. Enquanto isso, a tia de Billy tem um quarto que é mais protegido que eles podem se esconder, então no momento em que ficam esperando Black Noir aparecer, Rio e conversa com ela e pergunta sobre Lenny, já que mais cedo a mulher havia comentado que ele se parecia com essa pessoa. Jude conta que Lenny era o irmão mais novo de Billy, que ao contrário do nosso integrante, era mais calmo e sabia como o acalmar. Logo a conversa interrompida com a chegada de Black Noir e como o Super achou uma maneira de jogar uma bomba de gás dentro do quarto que eles estão, todos tiveram que sair para fora. Como Billy sabia que Noir estava atrás dele, decidiu ficar para trás para salvar seus amigos, contudo Rio e Leitinho voltam para o ajudar. Nenhum deles é páreo para o Super e a única arma que Billy pode usar é falar que tem imagens do lugar onde Beck está escondida com o filho do Capitão Pátria e que se eles perderem as suas vidas, todos saberão o que o homem fez com a sua esposa junto com as fotos vazadas. Sendo assim, o Sr. Edgar diz para Noir abandonar a missão. Enquanto isso, Maeve foi até Profundo para o convencer a ajudá-la, que em troca Super irá retribuir o favor quando ele voltar para o set. Passando para a Luz Estrela, Super entra escondida no trailer de Tempesta para ver se consegue descobrir alguma coisa, e no computador da mulher há vários e-mails entre ela e o Sr. Edgar sobre um hospital psiquiátrico. Infelizmente, Annie precisa parar o que está fazendo quando a Super entra no trailer, e Tempesta sabe que Luz Estrela desconfia dela, como também sabe sobre ter sido ela que vazou sobre o composto V. Tempesta diz que Annie será muito útil para si e logo chama o Capitão Pátria para eles continuarem o que iniciaram mais cedo, então Luz Estrela vai embora e agora ela precisa se cuidar ainda mais com a sua equipe. Mais tarde, Capitão Pátria recompensa a Tempesta fazendo aquilo com ela por a mulher ter lhe ajudado e podemos concordar que o relacionamento deles é um pouco agressivo. No dia seguinte, Luz Estrela decide tirar o seu rastreador da Vault agora que ela sabe que Tempesta tem certeza que foi ela quem vazou sobre o composto V. E o queridinho da América está cada vez mais próximo da Super, que mente sobre a sua verdadeira identidade. Passando para a Rainha Maeve, ela havia pedido ao Profundo para procurar pela caixa preta que havia no avião que ela e o Capitão Pátria não conseguiram salvar. No entanto, o homem não conseguiu localizá-la, mas seus amigos marinhos ajudaram a Super quando encontraram uma câmera que ainda está funcionando e dá para ver o vídeo dos dois saindo do avião abandonando os passageiros. Caso esse vídeo vaze, o que fez o Seth entrar para o exército terá sido mentira e é um bom recurso para Maeve usar contra o queridinho da América caso ele ameace ela ou Helena. Contudo, a Super alerta Profundo que caso ele queira voltar para o set, não deverá contar sobre o que fez. Na próxima cena, vemos que Annie está cada vez mais inserida dentro do grupo e ela vai junto com eles para investigar sobre o hospital psiquiátrico que o Sr. Edgar e Tempesta tanto conversam. A Super apenas faz um furo na cerca para que Leitinho, Frances e Kimiko entrem, pois do lado de fora ela ficará junto com Rio e Billy observando se tudo irá ocorrer bem. Voltamos brevemente a 8 anos e vemos como que o Frances entrou para o grupo. O assalto a um banco que ele planejou com Cherry e Jay saiu errado, entretanto Mallory se interessou pela forma criativa que o homem lidava com os Supers. Frances sempre achava formas diferentes de acalmar aqueles que pareciam incontroláveis para se safarem em troca da liberdade de seus melhores amigos. Ele passou a trabalhar para a fundadora do grupo de anti-heróis. Enquanto isso, Tempesta é convidada pelo Capitão Pátria para entrar no trailer dele e eles terem mais um de seus momentos íntimos. No entanto, o Super fica surpreso quando Tempesta diz que terá uma reunião com o Sr. Edgar. E
voltará há alguns minutos para a brincadeira. Como sabemos, o queridinho da América gosta de ser a prioridade. Como será que irá desenrolar essa história? Continuando, Tempesta não foi uma reunião com o Sr. Edgar, mas sim naquele hospital psiquiátrico que o nosso querido grupo está. Com sorte que o trio não esbarra com a mulher e pelas imagens das câmeras de segurança descobrem o que é feito no lugar. Leitinho acha o enfermeiro que está com a Tempesta um pouco familiar e tudo clareia a memória dele do francês quando o homem liga um isqueiro e em seguida incinera o paciente, ou seja, se trata do facho de luz, aquele que acabou com os netos de Mallory. Leitinho até tenta controlar o francês, contudo quando eles estão quase saindo do local, os três cruzam com um facho de luz no corredor e o homem reconhece o nosso pequeno homem. Então logo começa uma briga que infelizmente resulta com que a porta de um dos pacientes tenha um buraco nela e se trata de uma muito poderosa chamada Cindy, que o seu poder é implodir qualquer coisa ao seu redor. O que o nosso trio pode fazer é correr e fugir dessa paciente, então eles acabam se escondendo na sala das câmeras de segurança junto com o facho de luz. Enquanto isso, Cindy libera os outros pacientes do hospital e dessa maneira um alarme é tocado que fecha as portas e impede que eles saiam de lá sem um código de abertura. Em certo momento, Kimiko impede que o facho de luz perca sua vida para um dos pacientes que invade a sala de segurança, sendo assim o homem os recompensa levando junto até outro cômodo para acharem uma maneira de saírem de lá. Do lado de fora as coisas não estão muito bem também, pois um dos pacientes escapou antes que a segurança do lugar fosse acionada e ele acaba gerando um impulso eletromagnético para afastar o nosso trio que ficou do lado de fora. Billy, Luz e Estrela ficam bem, mas Huey, que estava dentro da van, acabou com algo atravessado em seu corpo e como N está com uma falha em seus poderes, pois ele foi drenado através do impulso, eles precisam abandonar o lugar e procurar ajuda para Huey, que está perdendo muito sangue. Voltando ao Capitão Pátria, o homem está cada vez mais furioso, já que ele foi até a torre e não encontrou Tempesta lá. O Super não gosta de mentiras, como nós já sabemos, e ele deixa isso bem claro para Tempesta quando ela volta. Na próxima cena, vemos como está o pessoal no hospital psiquiátrico, e voltamos a 5 anos quando aconteceu o acidente do facho de luz com os netos de Mallory. Acontece que a mulher tinha algo para usar contra o Super, então o acordo seria que ele passaria tudo que visse ou visse dentro da torre para ela em troca de silêncio. Mas como a fundadora do grupo era experiente, sabia que o facho de luz poderia aprontar alguma, sendo assim mandou o francês seguir ele. Contudo, no meio da noite, nosso pequeno homem abandonou seu posto depois que recebeu uma ligação de Cherry que o melhor amigo deles, chamado Jay, estava morrendo por ter exagerado nos produtos ilícitos e assim francês foi ajudá-los. O pequeno homem conseguiu salvar Jay, entretanto isso lhe custou os netos de Mallory e a culpa que ele carrega até hoje. Facho de luz também não está com a consciência tranquila, pois o Super conta que seu objetivo era Mallory e não seus netos, entretanto, quando ele percebeu já era tarde demais. Leitinho comenta com Francês que se eles soubessem o que havia acontecido, teriam perdoado até Mallory, mas o pequeno homem não acha que mereça, e no fim seu melhor amigo acabou falecendo um tempo depois pelo mesmo motivo que havia sido impedido antes. Enquanto isso, Annie para um carro na estrada para colocar Huey dentro, e quando ela percebe que o homem pega uma arma, a Super não pensa duas vezes em o impedir, o que resulta com ele muito ferido no chão e sangue saindo de trás de sua cabeça por causa da queda. Mas Luz Estrela tem que continuar para salvar Huey, então ela e Billy o colocam dentro do veículo. No caminho do hospital, Annie comenta que hoje não guarda remorso pelo que fez, pois foi ele quem buscou isso ao puxar uma arma, sendo que estavam sendo pacíficos a todo momento. E de uma certa forma, Billy começa a diminuir seu ranço pela mulher. Voltando ao grupo no hospital psiquiátrico, Facho de Luz explica o que realmente acontece no lugar. Eles estão tentando estabilizar o composto V, pois não é em qualquer adulto que ele irá funcionar corretamente, alguns chegam até a explodir. Dessa forma, está sendo realizado vários testes para que no futuro a Vault possa aplicar o líquido em qualquer adulto em qualquer lugar do mundo. Em seguida, um paciente quebra a janelinha da porta do cômodo com seu super taco de beisebol e o sortudo é o Leitinho, que acaba sendo enforcado pela coisa enorme. Depois, o quarteto se direciona à saída do local, no entanto precisam se esconder antes de chegarem lá por causa de Cindy, que está na frente da porta. E antes que possam fazer algo com a paciente, Tempesta aparece querendo saber o que aconteceu e procurando pelo facho de luz. O homem não entrega o trio, pelo contrário, assim eles conseguem fugir. Enquanto isso, Helena achou a filmagem daquela câmera que o Profundo achou por estar no celular de Maeve. Nela dá para ver Maeve, o queridinho da América, abandonando o avião. Em consequência disso, a relação das duas fica extremamente
estremecida, mesmo a Super explicando que irá usar a filmagem para manter o Capitão Pátria distante. Passando para a Tempesta, ela decide abrir o jogo com o queridinho da América e conta que ela foi a esposa de Frederick Vought, a primeira pessoa a receber a primeira dose do composto V bem sucedido. Os dois tiveram uma filha que faleceu há alguns anos e os dois compartilham da ideia de que estavam em uma guerra pela cultura, a qual sabemos qual é, e de novo Tempesta vem com o discurso de que há outras raças querendo tomar o que é deles. Confesso que o meu ranço por essa personagem aumenta a cada episódio. Tempesta explica que o Capitão Pátria é o que ela e seu marido sempre quiseram e que a mulher está trabalhando para colocá-lo como um líder no meio dessa guerra. Na próxima cena, vemos que Cindy sobreviveu e conseguiu sair do hospital psiquiátrico e Mallory apareceu pronta para acabar com o facho de luz. Mas no fim, o grupo resolveu que irá utilizá-lo para outro meio. O que vocês acharam desses episódios? Espero que tenham gostado do resumo, deixem as suas sugestões, comentários e se inscrevam. Se gostaram do vídeo, curtam e compartilhem para me ajudar. Até a próxima!